Doutor Maurício, para mim é uma honra recebê-lo em nosso podcast. Doutor Maurício, olhando para a câmera do nosso podcast, quem é Doutor Maurício Gentil? Gentileza, né? Gentil de gentileza. Quem é Doutor Maurício? Bom dia, querido amigo. Maurício Gentil é advogado militante há mais de 26 anos. Advogado que exerce com muita ética, com muita dedicação, com muito compromisso com a profissão, a função da advocacia, que é, nos termos da Constituição, uma função indispensável à administração da justiça. Maurício Gentil é também professor universitário, também há mais de 26 anos. Professor, iniciei a minha trajetória docente na Universidade Federal de Sergipe como professor substituto, contrato temporário, isso lá em 1999. E depois, em 2001, iniciei a minha trajetória docente na Universidade de Tiradentes, onde permaneço até hoje. Maurício Gentil é também advogado que milita no sistema OAB. Já tive a honra, a alegria de ter sido eleito pela advocacia sergipana em variadas oportunidades para cargos de conselheiro seccional, que fui 3 vezes, em uma delas fui vice-presidente da OAB Sergipe, e também eleito 3 vezes conselheiro federal da OAB, oportunidade em que representei a advocacia sergipana no Conselho Federal da OAB. E em todas essas frentes, na advocacia militante, na docência jurídica, né? E nos mandatos de representação no sistema OAB, sempre tive muita dedicação, compromisso, ética, em fazer justiça, compromisso com a defesa das prerrogativas da advocacia. Enfim, essa é a trajetória de Maurício Gentil, que me fez, incentivado por tantos colegas, tantas colegas que enxergaram em meu nome condições e legitimidade para a disputa da vaga do quinto constitucional, foi que acabei efetuando a minha inscrição. Essa é a minha trajetória. Sua trajetória, né, doutor? É dia 19, Dia 19, quarta-feira que vem. quarta-feira. Está chegando. E aí, como é que está a expectativa? Só? Olha, a expectativa está muito boa. De fato, a minha candidatura ela foi inscrita no último dia do prazo das inscrições, né? Mas é aquilo, advogado, advogada, nós sabemos que lidamos com prazos, né? É o nosso dia a dia, trabalhar com prazos. Desde que sejam protocolados os prazos dentro do prazo, está tudo bem. Então, embora tenhamos efetuado a inscrição no último dia do prazo, e os outros candidatos que já tinham se inscrito já estavam fazendo campanha, porque a resolução da OAB sobre o quinto permitiu isso, que tão logo o candidato tivesse efetuado a inscrição, o candidato que se inscreveu desde o início, ele já pôde começar a fazer campanha. Então, quando eu me inscrevi no último dia, eu entrei atrás dos outros que já estavam fazendo campanha. Mas ainda assim, a nossa candidatura foi muito bem recebida pela advocacia. Tenho recebido da advocacia os maiores incentivos, os maiores aplausos por ter disponibilizado o meu nome para essa disputa. Então, a campanha está de vento em popa. Com o número Número 26. 26. 26. Realmente você, como você falou agora, foi os 49 minutos do segundo tempo na prorrogação que você tomou essa decisão, ou já tinha aquela cobrança dos colegas? Vá, Gentil. Não, Maurício. foi realmente aos 49, né, no segundo tempo. E, veja, eu não havia antes me pensado em efetuar essa inscrição, em concorrer. De fato, foi nessa reta final aí, porque nós sabemos que a OAB, no final do ano passado, chegou a aprovar uma resolução que estabelecia que a advocacia não iria mais escolher livremente em votação os seus candidatos da lista sextupla, que os candidatos iriam efetuar uma inscrição, mas o conselho seccional iria filtrar os inscritos em 12.
E somente esses 12 que o Conselho aprovaria é que iriam para votação direta na advocacia. E isso mudou, não é? Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, lá atrás, eu não tinha qualquer perspectiva. Alguns colegas já tinham até me pedido: olha, eu vou me inscrever, peço seu apoio, conte comigo. Mas só agora, quando, digamos assim, a OAB Sergipe recobrou a razão, digamos assim, e resolveu recuar e restabelecer a regra da eleição direta, Graças à luta do Dr. Aurélio. sem dúvida nenhuma, esse é um ponto importantíssimo. Sim. É preciso fazer justiça ao advogado Aurélio Belém, que de forma combativa, firme, combatendo o bom combate, como é próprio dos bons advogados, e o doutor Aurélio Belém foi à justiça questionar essa mudança das regras que a OAB aprovou em dezembro do ano passado. Né? E obteve uma decisão liminar da Justiça Federal que suspendeu o processo até o julgamento do mérito da ação que ele propôs. Né? E a OAB, então, tentou recorrer e viu que o recurso não estava com chance de êxito e estava demorando a ser julgado. Com isso, a OAB se viu praticamente forçada a recuar para não sofrer mais desgaste. Já estava ocorrendo muito desgaste com a OAB por conta E continua dessa tendo demora. desgaste. Continua, né? Continua. É. Continua. Esses dias eu entrevistei 3 advogados. Foi doutor Wesley, a doutora Clarice e a doutora Leila. Eles entraram com a impugnação de um advogado, Matheus, e eu acompanhando as fotos, meu irmão, eu me senti assim, eu não tenho o que falar, sabe? Mas eu me senti mal. Eu sou pardo. Você olhando para mim, eu sou pardo. Por isso que eu faço questão de escrever todos os dias sobre esse assunto. Todos os dias eu estou postando lá na minha rede social. Sim. Porque a luta, quando vai a luta da comunidade negra, dos movimentos, não foi fácil, não. Eu já sofri processo de discriminação, eu sei, em um tempo da minha vida, não é complicado, pela cor da pele. Tem isso também. E continua não sendo fácil, né? E não Essa continua sendo luta fácil. precisa ser permanente, Isso, contínua. contínua. Né? Mas, doutor, eu elaborei algumas perguntas. Pois não. Vou começar sempre a OAB. Sempre esse fato. Mas aquele episódio da OAB, eu entendi, não só eu, mas muitos entenderam o seguinte, que aquilo ali correu o risco do doutor Maurício Gentil não ter o direito de votar no seu escolhido. Foi isso que eu entendi, muitos entenderam, porque ia passar por um filtro. Exatamente. Um filtro carvão arquivado deles lá, e realmente se você tinha um nome preferido, você não ia votar. Isso realmente, parabéns para o doutor Aurélio Belém, porque com essa mudança, não a mudança, com esse recuo do presidente da ordem, foi que despertou o desejo, a vontade, e o doutor está em campanha. E a acolhida dos advogados, agora na campanha, no 26. É isso, eu tenho dito isso, que essa campanha agora, ela está demonstrando o total acerto de tantos quantos foram críticos à resolução da OAB de dezembro do ano passado, que queria estabelecer esse filtro de 12 para a advocacia só votar em 12. E olha aí a campanha sendo feita com 26 candidatos inscritos. 26. A advocacia é livre para escolher, dentre esses 26, quem são os 6 que ela livremente prefere votar, acha que são os mais aptos, os mais preparados para o exercício da importantíssima função de desembargador da vaga do 5º Constitucional. Mas na regra que tinha aprovado em dezembro, a advocacia só iria poder escolher dentre 12 nomes que o Conselho iria previamente filtrar. E é importante registrar que essa conquista democrática,
legítima da advocacia de eleger livremente, diretamente, os nomes da lista sextupla é uma conquista aqui em Sergipe muito antiga, muito antiga. E o doutor César Brito, que já foi presidente do Conselho Federal da OAB, o doutor César Brito, lá atrás, foi quem aprovou aqui, quando ele era conselheiro seccional aqui da OAB Sergipe, como relator, foi quem acabou aprovando a adoção desse modelo de não ser o conselho que escolhe, porque pela lei é assim, pela lei diz, cabe ao conselho eleger a lista sextupla. Aí aqui em Sergipe, pioneiramente até, o doutor César Brito e a OAB Sergipe aprovou, não vai ser o conselho que vai escolher, vai ser a advocacia em eleição direta, Muito 6 bom, nomes. muito bom. Isso no ano 2000. Aí nós tivemos, veja só para recapitular a história, que é importante, né? Nós tivemos a eleição da lista sextupla, em que a advocacia sergipana votou diretamente e escolheu 6 nomes. Esse é o momento em que acabou sendo muito bem votado pela advocacia o doutor Roberto Porto, que depois o tribunal manteve na lista tríplice e o governador nomeou, está até hoje como desembargador dessa vaga do 5º Constitucional. Depois tivemos, mais recentemente, mas não tanto, em 2008, a advocacia sergipana votou diretamente, escolheu 6 nomes, dentre eles estava lá o doutor Edson Ulisses, que depois o tribunal manteve na lista tríplice e depois o governador nomeou. Quer dizer, essa conquista democrática, legítima, de advocacia livremente votar em 6 nomes, dentre os tantos quantos quiseram se inscrever e disponibilizar os seus nomes, é uma conquista democrática, legítima e antiga, né? E que a OAB tentou alterar em dezembro do ano passado e que nós só tivemos o restabelecimento, repitamos, graças ao empenho do combatente advogado doutor Aurélio Belém, que empunhou a bandeira, acionou a justiça e conseguiu reverter esse que seria um retrocesso enorme, que a campanha atual mostra, né? A campanha está mostrando isso, 26 candidatos livremente fazendo campanha, apresentando suas trajetórias, suas histórias, seus atributos, para que a advocacia livremente faça a escolha, né? E essa conquista quase que teria sido um retrocesso, não fosse aí, é verdade, o empenho do doutor Aurélio. É porque muitos entenderam que estava soando como uma fabricação de um determinado candidato. Isso não é bom. Você é militante na advocacia, não é só professor, mas você atua militante na advocacia. E ser desembargador é uma coisa séria, meu Deus. Seríssima. Sério, não pode ser assim. Para ser desembargador, eu entendo que tem que ser de uma forma orgânica. Exato. Orgânica, exato. assim, olha. Orgânico. O seu número é o 26, você vota no 26, ainda tem o direito de você votar num colega. Exato. Não é assim, não é exatamente. Aquele colega ainda fazer campanha para você. Exato. É uma forma assim tão democrática assim. Ninguém fica com raiva de ninguém. Exato. E a gente tem dito isso à advocacia, inclusive a advocacia mais iniciante, a jovem advocacia que ingressou agora, que nunca participou, né? Eu mencionei as últimas vezes em que ocorreu eleição direta da advocacia sergipana para a vaga do 5º no Tribunal de Justiça, foram em 2000 e agora em 2008. Teve um em 2015, mas 2015 foi para o TRT, né? Que acabou elegendo o doutor Tennyson Doria, que se tornou desembargador do TRT também assim nesse processo. Mas do TJ Sergipe foi em 2000 e em 2008. Então tem jovens advogados, jovens advogadas que acabaram de iniciar o exercício da advocacia que nunca viram um processo como esse. E a gente na campanha tem alertado isso, que cada advogado tem direito a escolher livremente 6 nomes, não é para votar um só, não. Pode votar, se quiser votar em um só, pode, mas se quiser votar em 2, em 3, em até 6. Você pode chegar para o doutor Aurélio Belém e falar, olha, você não vota em mim se você não quiser. Exatamente. Inácio Kraus, que já teve no podcast. Você pode falar para ele, você não vota em mim se você não quiser. Exatamente. Você pode falar até para o outro, eu entrevistei o doutor Fabiano, pode votar em você. Sim. Doutor Fabiano, se eu não voto em mim se não quiser. São 6 nomes. São 6 nomes, exato. Aí fica aquela coisa, quem vai pedir o voto de quem? Exato. Não, assim, de uma forma tão... Isso é a forma política, democrática, né? Legítima, e a advocacia vai poder escolher livremente, né? Livremente. Mas a primeira pergunta agora.
agora. Pois não. Olha, doutor Maurício, como o senhor avalia a tentativa da OAB Sergipe de alterar o processo tradicional da lista sextupla, substituindo a votação direta da advocacia por um modelo híbrido? Foi um erro político, um teste de força ou um sinal de afastamento da base? Eu tenho para mim que, pelo que a gente já conversou, que foi um erro político muito grave, né? Porque trata-se de uma, como a gente acabou de mencionar, uma conquista histórica antiga, né, da advocacia sergipana, que a OAB, a direção, o Conselho Seccional, na minha avaliação, cometeram o erro político de menosprezar essa conquista histórica, né? Ah, Eles apresentaram o Conselho Seccional da OAB Sergipe em dezembro, assim também a diretoria, né? E apresentaram uma motivação para essa alteração que foi a de que era preciso incluir a diversidade, ou seja, era preciso garantir as cotas, né, de gênero, cotas raciais, e que isso não seria viável pelo modelo da eleição direta sem filtro. Olha, repitamos, a campanha, restabelecida a regra da eleição direta sem filtro nenhum do Conselho, a campanha está mostrando isso. É viável fazer a eleição direta da advocacia, livre, cada advogado vota em 6 nomes, mas o regulamento estabelece que quem vai compor a lista sextupla precisa observar as cotas raciais, as cotas de gênero e o PCD, que também não, nem a questão do PCD estava inicialmente incluído na resolução de dezembro da OAB, né, que o discurso pelo qual a OAB aprovou essa mudança foi, é preciso incluir as minorias e tal, garantir representatividade e inclusão, mas não tinham feito inclusão do PCD, né? Foi também judicialmente que se conseguiu a inclusão do PCD. Então, já é um avanço também. É um avanço, claro. Muito antes até das cotas raciais, das cotas de gênero, a Constituição brasileira, e me permita, eu sou professor de Direito Constitucional, muito antes mesmo dessa política de ação afirmativa pelas questões raciais de gênero, já havia na Constituição a previsão de políticas afirmativas em prol das pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência, elas têm maior dificuldade de inserção social, né? Porque enfrentam barreiras inúmeras na sua vida comunitária, né? Então, é preciso uma compensação. Então, desde 88, a Constituição já estabelecia essa necessidade de reservas de vagas, por exemplo, em concursos públicos para pessoas com deficiência, havia sido esquecida essa condição pela OAB na resolução de dezembro, e agora resgatada também a partir de um acionamento judicial, né? Então, eu acredito que foi um erro político, do ponto de vista político, um erro político grave da direção da OAB e do Conselho Seccional em ter feito essa mudança em dezembro, erro político que acabou sendo corrigido pela força da advocacia sergipana, que reagiu a essa mudança e essa advocacia sergipana reagiu a essa mudança e teve um líder, né, como registramos aqui, que foi o doutor Aurélio Belém, que empunhou essa bandeira e acionou a justiça e obteve o êxito. Estamos aqui agora em uma eleição livre com 26 candidatos e não apenas 12. E com o slogan de campanha, doutor, você não vota em mim se você não quiser. Não é verdade? Aqui a abordagem assim, exatamente. Você só não vota em mim se vocês não quiserem. Exatamente. Isso é muito bom. Doutor, agora com o recuo da OAB, nesse episódio, o processo perde objeto. Sem dúvida. Perde o objeto. Em termos processuais, em termos técnico-processuais, perde o objeto, né? Porque o que se pretendia, a OAB pretendia com o recurso, algo que ela já desistiu de tentar, né? Ela recuou, aprovou uma nova resolução restabelecendo o regramento anterior. Então, o processo tecnicamente perde o objeto porque a recorrente, que era a OAB, ela adotou uma postura que é incompatível com o recurso. Então, perde o objeto. O processo perde a razão de ser, porque já está sendo realizada agora a eleição direta, sem qualquer filtro, de 12 nomes, né?
Temos 26 aí candidatos fazendo a sua campanha e 26 candidatos, que poderia ser 50, 60, assim. exatamente. Quantos, inclusive 28 se inscreveram, é porque 2 tiveram o pedido de inscrição indeferido, porque faltou alguma documentação exigida, né? Mas 28 se inscreveram, acabaram restando 26, mas podia ser 50, ou seja, livremente, e esses todos iriam ser votados pela advocacia na eleição, né? Isso. E não apenas 12, como tinha sido a tentativa Doutor, anterior. eu elaborei algumas Pois perguntas, não. mas tem a minha pessoal agora, sim. Porque eu imagino a luta de um advogado no balcão dos fóruns, lutando para despachar. E tem situações que realmente incomodam muito o advogado. Mas você sentando na cadeira de magistrado do nosso Tribunal de Justiça, um cargo muito importante. Aí eu peço assim para você falar para os seus colegas advogados, qual tratamento eles vão ter no gabinete do colega advogado, estando juiz? Se eles vão ter uma resposta imediata, assim, na lei. Sim, É claro. resposta, porque um advogado precisa logo de resposta. Às vezes, poxa, eu Isso. quero com a resposta hoje, às vezes uma liminar, que é rápido, e demora dias, passa o prazo, e realmente esperar, caso incômodo, o cliente ligando, doutor, e aí? Isso. Mas doutor Maurício Gentil, você vai ser Como vai gentil, ser? você vai ser gentil com seus colegas advogados? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, a advocacia sergipana. Eu tenho dito o seguinte: trata-se de um dever ético, político e moral do advogado, da advogada que venha a se tornar desembargador pela vaga do quinto constitucional da advocacia, de lá na posição de desembargador, de desembargadora dessa vaga, continuar a lutar pelo respeito e pela garantia das prerrogativas profissionais da advocacia. É um compromisso nosso inafastável, premissa de nossa atuação. Premissa a partir da qual a gente estabelece compromissos. Compromissos como o de bem receber a advocacia para despachos, sejam eles presenciais, sejam por videoconferência. Compromissos com a defesa permanente da viabilidade da sustentação oral da advocacia nos processos, em sessões de julgamento, nas câmaras, no pleno, porque a advocacia tem enfrentado isso. Alguns tribunais têm colocado obstáculos, embaraços para que a advocacia possa efetuar a sustentação oral. E a sustentação oral pelo advogado, pela advogada, num julgamento é muito importante, porque é a oportunidade de, olhando no olho dos juízes, dos desembargadores, no momento em que está sendo julgado o processo, conseguir despertar neles alguma atenção maior para peculiaridades do caso, com atenção maior. É fundamental para o exercício da profissão da advocacia também a sustentação oral. E, infelizmente, alguns tribunais no país, não é o caso aqui do Tribunal de Sergipe, mas alguns tribunais do país têm criado embaraços para o exercício da sustentação oral. Então, também como desembargador da vaga do quinto da advocacia, lutar pela forma desembaraçada e livre da advocacia de poder exercer a sua sustentação oral. Honorários advocatícios, a gente sabe que, infelizmente, em todo o país, eu já fui conselheiro federal da OAB por várias vezes e vi que essa era uma queixa da advocacia de modo generalizado em todo o país. Juízes, juízas, alguns em todo o país, na hora de fixar os honorários advocatícios de sucumbência, fixam, até em desacordo com o que estabelece hoje a lei, o Código de Processo Civil de 2015, e sempre partindo do mínimo, né? Então, pode ser de 10% a 20%. Né? A condenação em honorários de sucumbência, fixam em 10%. Né? Isso não prestigia devidamente o trabalho do advogado, esse de porta de fórum, esse de chão da advocacia. Né? Então, como desembargador da vaga do quinto constitucional, comprometido com as prerrogativas da advocacia, tendo a compreensão de que isso é um dever ético, moral e político com a classe, também batalharei
batalharei, vejam bem, seja nos meus julgamentos, seja no diálogo que é possível fazer com a magistratura como um todo, e um desembargador, qualquer desembargador tem essa condição de dialogar com a magistratura, né? E num diálogo com a magistratura em geral, procurar convencê-los de que, olha, a fixação dos honorários tem de ser de um modo mais condizente com o trabalho profissional que o advogado, que a advogada exercem, né? E muitas vezes, é importante dizer, muitas vezes juízes, juízas minimizam, menosprezam um pouco as prerrogativas da advocacia, um pouco também porque não vêm da advocacia, não tiveram essa experiência que nós temos da advocacia, Sim, de sim. ir em balcão de secretaria de fórum, porta de delegacia, em tribunal, de às vezes não ser muito bem atendido, enfim, de ralar mesmo, né? Ralar o chão da advocacia. Muitos magistrados, muitas magistradas não têm essa experiência, nunca tiveram, né? Ingressam mediante aprovação em concurso público sem ter tido uma experiência na advocacia, porque a Constituição estabelece que para vir a ser magistrado tem de ser aprovado em concurso público e tem de ter 3 anos de atividade jurídica, mas esses 3 anos de atividade jurídica não é só advocacia, pode ser cargo de assessoria, pode ser, por exemplo, uma função de analista que tenha como atribuição do cargo desempenho jurídico, elaboração de minutas de decisões. Então, muitos magistrados que ingressam mediante aprovação em concurso público, eles não tiveram essa experiência da advocacia, não sabem o que é ralar na advocacia, e aí não tem esse olhar. Pois bem, cabe ao desembargador, à desembargadora do 5º Constitucional da Advocacia, mostrar esse olhar, dialogar. Veja bem, não é assim. A advocacia sofre assim. Você nunca passou por isso, mas eu passei. Eu tenho essa legitimidade para dialogar com vocês e mostrar isso aqui. Então, esse é o nosso compromisso com a nossa classe, com a advocacia. Serei um desembargador que apenas mudarei, digamos assim, a posição na trincheira, né? Deixarei de estar na posição da advocacia militante, me tornando magistrado. Em sendo magistrado, muda o tipo de posição e de atuação, mas continuarei na mesma luta, seja na mesma luta por justiça, seja na mesma luta pelas prerrogativas da advocacia. Doutor Maurício Gentil, o Tribunal de Justiça de Sergipe é exemplo para o país na questão das oratórias? Eu diria que sim, porque a sustentação oral, o Tribunal de Justiça de Sergipe, ele, inclusive desde a pandemia, quando se disseminou a questão da videoconferência, seja para audiências, seja para sustentações orais, né? E depois que, graças a Deus, acabou a pandemia, né? Manteve essas ferramentas, o que propicia, por exemplo, que a advocacia, as sessões de julgamento do pleno das câmaras ocorrem aqui em Aracaju, no tribunal, né? De modo presencial. A advocacia do interior, por exemplo, em não tendo condição de estar aqui presente, é só solicitar que pode fazer a sustentação por videoconferência, né? Um processo que está tramitando no tribunal de forma virtual. Aí o desembargador relator dá um despacho. Inclua-se para julgamento em sessão virtual. O que é a sessão virtual? É um avanço? A sessão virtual é até um avanço em termos da celeridade, mas a sessão virtual, ela não ocorre, elas são marcadas para iniciar numa sexta-feira e terminam na sexta-feira seguinte. Como é que é isso? O relator disponibiliza o voto dele no sistema interno, os demais desembargadores examinam internamente com uma semana. Quando finaliza essa semana, apura-se o resultado, como foi que eles julgaram, né? Alguns tribunais, inclusive o STF, têm adotado a seguinte postura: quando é processo em sessão virtual, a advocacia não tem a oportunidade de fazer a sustentação oral síncrona, né? Ali ao vivo, porque é uma sessão virtual. Mas a advocacia, se quiser, faz a sustentação, grava um arquivo com a sustentação e posta lá no processo. Na premissa de que eles vão parar para ouvir esse arquivo. Você dessa acredita que esse sustentação. modelo é eficaz? Esse doutor? modelo que o Supremo adota não é eficaz. Me permita interromper. Pois não, claro. Esse modelo de sua sustentação oral
e colocar lá nos autos. Na sua Não é avaliação eficaz. eficaz. Não é eficaz. Mas esse modelo, na sua pergunta anterior, não é adotado aqui no Tribunal de Justiça de Sergipe. Então, se um desembargador despacha incluindo o processo para sessão virtual, a advocacia tem, segundo o regimento do Tribunal de Justiça de Sergipe, a oportunidade de fazer o chamado destaque. Então, eu protocolo uma petição e destaco o processo para ele sair da pauta virtual e ir para a pauta presencial. E indo para a pauta presencial, aí a advocacia tem a liberdade de comparecer e efetuar a sua sustentação oral. Então, nesse aspecto, o TJ Sergipe tem sim oportunizado a advocacia bem a sustentação oral, diferente de alguns outros tribunais no país, inclusive o STF, como acabei de mencionar. Então, o nosso tribunal merece aplausos. Nesse aspecto, não tenha dúvida. Em vários outros aspectos, né? O Sim. TJ Sergipe ele tem sido premiado aí pelo CNJ sucessivas vezes por uma prestação jurisdicional mais célere e mais efetiva, inclusive quando comparada com a de outros tribunais. Agora, sempre há necessidade de ajustes, tá? E esses ajustes precisam contar com a participação da advocacia, tá? E precisam contar com a participação do desembargador oriundo da advocacia, que tenha essa militância, que tenha essa experiência, que tenha esse olhar para contribuir ainda mais com melhorias na prestação jurisdicional do TJ Sergipe. Doutor Maurício, sempre no nosso bate-papo, pelos últimos acontecimentos, não tem como não insistir, aproveitando esse momento, doutor Maurício, e não falar sempre da OAB. Mas vai uma. Mas fique à vontade, caso não queira responder. Tá bem. Doutor Maurício, na sua leitura, o que levou a atual gestão a recuar tão rapidamente dessa proposta pressão interna, da falha jurídica, ou medo do desgaste institucional às vésperas do 5º Constitucional? O que é que você acha? Na minha impressão, esse recuo se deu pela percepção do desgaste, né? Muito. Muito desgaste. Me parece que politicamente, para com a classe da advocacia, a gestão estava sofrendo um desgaste muito grande. A advocacia estava cobrando tanto o retorno da garantia da eleição direta sem filtro, como já falamos, quanto que houvesse uma definição, porque a nossa vaga do 5º Constitucional está aí aguardando há muito tempo o preenchimento. É bem verdade que quem está lá substituindo esse cargo de desembargador, enquanto não é concluído esse processo nosso, é o doutor Manuel Costa Neto, que é um excelente magistrado e tem elevado o nível das decisões jurisdicionais do tribunal, mas ele não é o representante da advocacia, né? O representante da advocacia vai sair desse processo que a gente está participando agora. Então, me parece que a OAB recuou por causa do desgaste que ela estava, pelo qual ela estava passando, tanto para com a classe, como também para com as instituições. Um desgaste perante o próprio Tribunal de Justiça, um desgaste que passou a ter também junto à Justiça Federal, quando ocorreu a judicialização, e aí resolveu parar de querer insistir no recurso e recuar, né? E voltar à fórmula já tradicional da advocacia sergipana, eleger diretamente, sem filtro de 12 nomes, né? A lista sexta. Doutor Maurício, ainda vem, a direção da OAB atual vem sofrendo desgaste, principalmente na questão da cota pardo, negro. E tem 3 advogados me informaram que eles prepararam uma petição e entraram para, caso a OAB não deu a resposta, é a Justiça Federal, né? Federal, seria federal. Federal. Então, isso quer dizer que corre o risco ainda de a eleição ser suspensa ainda. Tecnicamente, existe esse risco se houver a judicialização, né? Mas, em termos técnicos, falando aqui em termos técnico-processuais, veja o que é que pode acontecer. Se houver uma judicialização,
que peça, inclusive, a suspensão, né, do processo, é muito provável que o juiz que vai examinar essa ação, ele diga o seguinte: olha, não existe necessidade de suspender a votação. Realiza-se a votação, e depois da votação concluída, se o candidato que foi impugnado tiver lá sido o mais votado para a cota, o processo judicial prossegue e, se for procedente, é só ele ser anulado e aí o que ficou logo após ele fica com essa vaga. E se esse candidato não ficar dentre os mais votados para advogado homem negro, perde o objeto, o processo, Perto no também. mérito, não é? Isso. Então, acho que não há esse risco, então, de, mesmo que haja essa judicialização, de o processo ser suspenso, porque não há necessidade, pelos motivos que eu apontei aqui. Se o candidato que está impugnado, né, por não preencher os requisitos da questão da cota de negro, pardo, né? Se ele ficar abaixo, não há necessidade de julgar a questão, porque Claro. o próprio processo democrático já teria resolvido, né? Então, Matheus já pediu o voto? me Você parece... já pediu voto? Não, ainda não. Não, A mim, não. mas você É, tem afinidade com o Matheus? é, não tem, assim, nem afinidade, nem também Pronto. nenhuma inimizade, nada, Não, né? assim, mas conhece. Eu sei que. Deixa eu perguntar. Eu sei que você é ético, Sim, sim. certo? Aham. Mas Matheus, ele é pardo. Olha só, veja. Eu prefiro. Desculpa, doutor. Não tenho que se desculpar. Eu prefiro deixar essa conclusão para a advocacia sergipana, né? Assim, é importante dizer, eu sou, digamos assim, da minha posição de homem branco, né? Eu sempre defendi. Branco e não racista. Não, exato. Eu Isso, sempre né, homem assim, branco, mas antirracista, solidário à luta antirracista. Academicamente, inclusive, tenho vários escritos em que apoio e defendo as políticas afirmativas, as políticas de cotas, inclusive as cotas raciais, né? No sistema OAB também defendi, porque essa discussão hoje ela já é solidificada, né? Mas lá atrás, quando surgiram as propostas de instituição de cotas raciais, sociais, para ingresso em universidades, por exemplo, né? Começou por aí a política de cotas no Brasil. Começou com cotas para negros e cotas para ingressos da escola pública. Vocês devem se recordar, né? E houve discussão, houve insurgência, reações, né? A OAB Federal debateu esse tema e eu tive a oportunidade de ser um dos que defendeu. Não, o Brasil precisa, é urgente e é imperioso que o Brasil adote as políticas afirmativas de reparação às injustiças históricas que foram sofridas pelo povo preto, né? Que ainda hoje enfrentam, né? Mas as políticas afirmativas, as políticas de cotas raciais são indispensáveis. Eu sempre defendi isso, né? Agora, o ponto que eu quero apontar e eu não falo sobre essas questões com lugar de fala, porque eu sou um homem branco, né? Eu falo como uma pessoa que tem a compreensão racional de que isso existiu e ainda existe, precisa ser combatido, e as políticas de cotas raciais precisam ser adotadas e mantidas, né? E ser adotadas do modo mais adequado, para que não haja uma frustração da sua finalidade. Isso. Né? E uma invasão de um homem branco nessa cota. Exatamente. E aí a advocacia sergipana, eu quero crer, saberá fazer bem a leitura do que está se passando. Né? E quanto à definição, aí a gente deixa para a própria... Você já chegou em algum ambiente e já encontrou Matheus, assim, lá em algum ambiente já? Olha, eu certamente já passei por alguma situação como essa, mas assim, como eu lhe disse, eu não tenho muito contato, muita intimidade, eu sei, não, né? mas não é Mas contato, é enxergar. em eventos da OAB, certamente a gente já se Agora, encontrou. assim, Né? sabe, eu vi as fotos, meu Deus, eu fico olhando assim, aquela maquiagem, ali é um bronze, que artifício foi aquele? E eu tô com as fotos, rapaz, meu Deus do céu. Assim, ele deve estar sofrendo muito, porque
Ainda bem que ele colocou na cabeça que ele é pardo. E mas se ele colocasse outra ideia na cabeça dele? Porque hoje ele acredita que ele é pardo. Ele acredita, sabe? Mas acredita mesmo. Aí eu vi as fotos, eu ri. Mas eu ri foi muito. E esse desgaste que o Matheus tá passando, sem necessidade. Deve ser um advogado brilhante. Um advogado que não sofre, sabe? Tem uma vida confortável, que eu tenho essa informação. Amém na vida dele. Sim. Amém. Não tinha necessidade de ir para esse desgaste. Veja, eu não, como candidato a essa vaga do quinto, a resolução da OAB sobre a propaganda eleitoral, ela diz que nós candidatos não devemos nos referir a outros candidatos, né? Seja referência positiva, seja referência negativa, né? E eu, sem ter feito qualquer referência, né, eu acho que o importante da minha parte era pontuar o que eu pontuei, né? Quanto à necessidade das políticas afirmativas, de inclusão, de práticas antirracistas, de que as cotas raciais sejam cumpridas com legitimidade, né? E quero crer que a advocacia sergipana fará a sua leitura desse episódio, ah, consciente, crítica que é, para posicionar-se, inclusive, na hora da votação, né? Mas nós, candidatos, não devemos nos referir às outras candidaturas, né? Se não genericamente, mas Claro. individualizadamente não. Por isso que eu estou só apontando genericamente, né? E questões de princípio nessa pauta que possuo, sem lugar de fala, mas por compreensão racional dos problemas e das questões. Tá? Né? Ô, doutor, deixa eu tomar água porque eu tô rindo. Quando eu me lembro de Matheus, eu fico assim, sabe? Já chorei hoje já chorei. Em um debate, em uma entrevista, no nosso podcast, e agora eu tô rindo. É como diz uma mensagem bíblica: o choro pode durar uma noite, né? Mas o sorriso vem pela manhã. Doutor, olha, tem uma metáfora que sempre quando fala do quinto constitucional, não tem como eu não lembrar do doutor Aurélio Belém. Mas eu vou falar sobre uma metáfora do doutor Aurélio Belém. Olha, a metáfora citada em um dos nossos episódios do doutor Aurélio Belém é sobre a esposa de César, né? A esposa de César. Não basta ser honesta, deve parecer honesta. Se aplica a atual gestão da OAB, na sua visão, falta honestidade ou falta transparência? Porque em um dos nossos episódios, o Aurélio Belém, ele veio com uma máxima sobre a esposa de César, né? O imperador romano, né? Exato, isso, Que teve, romano. que teve aquele episódio Isso. dela, de uma festa, e gerou desconfiança. Mas aí César separou, sem ter a certeza, porque ele disse: não basta parecer que é Não honesta. basta ser honesto, Ser tem de honesta. parecer honesto. Não basta ser honesta. Honesto, isso. Tem De que parecer parecer. honesta. Sobre essa metáfora, na sua visão, na visão do doutor Marício, o homem que é Essa gentil. metáfora é sempre utilizada para abordar a necessidade imperiosa da transparência, né? Principalmente entre aqueles que exercem funções públicas. Como é o advogado, nossa lei diz que o advogado exerce um munus público, ainda que a função profissional seja privada, mas exerce um munus público. A OAB, a entidade da advocacia, ela, por lei, também exerce funções públicas. Uma delas é a de fazer a seleção e a disciplina da advocacia, desde o ingresso até mesmo o controle disciplinar e ético, né? Sim. E a OAB também exerce a missão legal de defender os interesses da advocacia enquanto classe e também defender o Estado democrático, a justiça social, pugnar pela boa aplicação das leis. Então, a OAB exerce uma função pública de alta relevância, né? E, nesse sentido, a OAB precisa ser transparente. Como transparente devem ser todos os que exercem funções públicas, né? Porque na minha vida privada, na sua vida privada, é questão da intimidade nossa, né? Mas na função pública,
o termo já diz, é função pública. Então, é de acompanhamento público. O público precisa ter ciência, ter informação do que se passa com precisão. Isso é a transparência que se exige de quem exerce função pública. E é essa transparência que ficou um pouco em xeque, não é? Quando houve essa mudança nas regras, né, que a gente já comentou aqui. E é daí essa crítica utilizada pelo Dr. Aurélio, né, com essa metáfora que, olha, como quem diz assim, muito precisamente, né, como quem diz assim, olha, parece que tem algo aí que não está dito publicamente qual é, parece que tem algo aí, ou seja, a falta de transparência, né? E me parece que ocorreu isso sim no início do processo. Agora não, porque agora com a retumbante vitória judicial do Dr. Aurélio, as coisas foram restabelecidas. Chamamos o feito à ordem, como diria o Dr. Aurélio. Como diz também o Dr. Aurélio, olhando para a câmera. Doutor Daniel, bote a mão na consciência. Exato. Ele chamou aqui ao estilo dele, combativo, né, firme do Dr. Aurélio. A verdade é que conseguiu que nós estivéssemos aqui, nós 26, aproveitar e dizer que são 26, mas dizer o meu número, 26, né? Nós 26 estamos aqui em campanha. Levando uma mensagem para seus colegas, você não vota em mim se não quiser, são 6. Exatamente. A mensagem é essa, no nosso podcast. Olha, doutor Maurício, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero deixar você bem à vontade, olhando para a câmera, para você levar aquelas mensagens e que depois desse episódio tudo volte ao normal, porque a atual gestão da UAB vem sofrendo um desgaste provocado pelo presidente. Porque, olha, já era para ter resolvido há mais de um ano. Já. Não era mais de um ano? Já tem um desembargador lá, ser despachado, já despachando lá. Desembargador, a vaga... Toda a razão. A vaga por direito dos advogados. É nossa, da advocacia. E ele tirou esse direito. Um desgaste sem necessidade. Exato. Espero que isso venha acontecer. Que venha acontecer. Estou sendo um crítico, porque eu também estou me sentindo lesado quando vem aquela cota racial, porque eu sou pardo. Sim, eu estou sentindo na pele. Nesses termos eu estou me sentindo na pele. Por isso que todo dia eu estou escrevendo. E eu vou escrever umas 3 vezes. Espero que o Matheus também bote a mão dele na consciência e renuncie isso e vai concorrer pelo formato legal. Uhum. Mas vamos lá. A advocacia sergipana, eu tenho compromisso com a nossa advocacia de entender que o desembargador da vaga do 5º Constitucional, oriundo da advocacia militante, precisa ser um desembargador que represente a advocacia e que atue lá da função de desembargador em defesa permanente das prerrogativas da advocacia e da realização da justiça. Tenho um histórico de atuação profissional em defesa da advocacia e é esse histórico que me dá legitimidade para pedir o seu voto na eleição do próximo dia 19, que possa ser um dos seus 6 votos na lista sexpla na eleição do próximo dia 19. Então, conto com a advocacia sergipana. Dia 19, vote 26, Maurício Gentil. Muito obrigado. Até a próxima. E você não vota em Dr. Maurício Gentil se não quiser. Ô, amigão, muito obrigado mesmo. Maravilha.